Então, se o mentor dessa casa disser que é para fazer algo que possa possibilitar o equilíbrio dos médios, todos os outros guias, inclusive o Exu, tem que andar de acordo com a cartilha do mentor. Eita. Aí é bonito de ver, hein? Exato. É por esse caminho, por isso que muitos confundem essa energia do Exu. Então você chega nos outros trabalhos, você sente uma energia mais branda, mais tranquila. Você chega no trabalho do Exu, você sente aquela energia mais densa, mais pesada. Mas quando termina o trabalho de Exu, estão todos livres, libertos, descarregados. O Exu tem essa função de descarrego com toda intensidade. E o Exu trabalha bonito. Porque o Exu é a defesa. Acima de tudo, a defesa. A sua defesa pessoal, espiritual. E por que não dizer a sua maior defesa? Porque assim os outros guias, os outros mentores vão ter toda a condição do mundo de poder estabelecer aquilo que eles acreditam que estão fazendo com firmeza, com amor, que é a caridade. Então, como que o senhor definiria essa palavra? Caridade. O que é? O ato de você ajudar incondicionalmente alguém. Não só apenas dando um ciclo de pólvora, não só estabelecendo um descarrego com o milho, com a pipoca, com o milho branco, com a pipoca, e sim com um abraço, com acolhimento, com a atenção. Imperador é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Imperador é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Imperador é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Imperador é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Imperador é uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Imperador é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Imperador É uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Imperador é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Imperador é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. Eu, Lucifer, É uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Seu Lucifer é uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. eu, Lucifer, É uma beleza, ele é madeira que não dá cupim. o anjo lá no céu, por Jesus foi enviado. O anjo lá no céu, por Jesus foi enviado. Eu aqui na terra deixou seu ponto afirmado. Desceu aqui na terra, deixou seu ponto afirmado. Eu, Lucifer, Seu Lucifer poderoso. eu, Lucifer, Seu Lucifer poderoso. eu, laroiê, laroiê, laroiê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ele é o dar a Quem tem fé nesse Exu é só pedir que ele dá. laroiê, laroiê, laroiê. É Mojubá, é Mojubá, é Mojubá. Ele é o dar a Quem tem fé nesse Exu é só pedir que ele dá. Laroixo, Amojubá. Laroê, Laroixo, Laroê, Laroixo, Imperador Lúcifer. Laroê, Laroixo, Laroê. boa noite. Boa noite.
força e a banda de Lúcifer. Salve. Lá Exu Abujubá. Laroie. Quem manda na terra, Exu. quem manda na terra, Exu. quem manda na terra, Exu. Laroie Exu Abujubá. Laroie. 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 Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estudo com o senhor e a vossa banda. Laroie Exu. Qual que é o nome do senhor? Eu, na casa, nessa casa, eu sou batizado nos assentamentos como Imperador Lúcifer. Certo. E o senhor, no astral, trabalha numa falange de Exu? Trabalho na falange do Exu. Sou um trabalhador, sou a força, sou a esfera, sou o movimento, sou Lúcifer. Claro que sim. Muita gente tem impressão errôneas ou equivocadas a respeito dessa força, da manifestação desse nome numa falange de Exu. O senhor pode trazer um pouco de esclarecimento sobre esse pensamento que as pessoas acreditam que o Exu Lucifer tem que vir numa energia densa? Eu acredito que eu deva ter as minhas manifestações voltada na energia que o médium me equilibra, que o médium me movimenta, que o médium busca. Então, se ele vai buscar uma energia densa, ele vai ter uma energia densa. Se ele vai buscar uma energia de luz, uma energia tranquila, ele vai ter uma energia tranquila mesmo trazendo características densas. Porque o Exu, na sua fundamentação, é denso. Por quê? Porque a energia que se parece com a energia de vocês, seres humanos. Por isso é denso. O ser humano é denso. O Exu, ele se movimenta nessa densidade do ser humano. Por isso o Exu é esfera, o Exu é movimento, o Exu é força, o Exu é luz, o Exu é o agente do karma. É aquele que ajuda você a cumprir o seu karma. Claro que sim. Quando se diz Exu é neutro, ele é direcionador de energias. O senhor aceita trabalho para a maldade? Eu trabalho para a ordem e para a lei. Então eu não vou aceitar trabalhos para a maldade. A maldade existe no ser humano. E muitas vezes ele pode invocar a manifestação de Lúcifer, mas não necessariamente seja eu, Lúcifer, que estou ajudando. E sim o espírito de baixo calão que pode estar utilizando o meu nome a fim de que aconteça situações más. Mas na minha essência de Exu, como movimento, como esfera, e trabalhador da ordem e da lei, eu não posso fazer a maldade. Eu não tenho essa permissão. Claro. Quando uma entidade se diz Exu e convida quem quer para vir na casa do médium e conferir, e diz assim: me paga que eu faço o que você quiser. Como que o senhor interpreta essa entidade? Entendo como ou um espírito de baixo calão ou uma mistificação do médium, querendo se dar bem às custas das entidades, às custas da espiritualidade.
Se a pessoa quiser dar uma ajuda, é diferente de o Exu lhe sugestionar uma ajuda financeira. Exu não sugestiona. Gostamos de ser agradados, mas não estabelecer esse pagamento para se fazer determinado trabalho. Isso é uma coisa do médium. Quando o Exu diz assim, pagou bem, eu faço acontecer. São esses espíritos trabalhadores da lei e da ordem? Com certeza não. O Exu, ele vai ajudar você no seu processo de equilíbrio. O Exu, ele ajuda você a cumprir o seu karma. Para ser um trabalhador da ordem e da lei, ele não vai aceitar esse tipo de proposta. Claro. Ainda sobre o nome, ensina a gente um pouco mais a respeito por que essa falange tem esse nome e o que ele representa para o Senhor. Imperador Lúcifer. Lúcifer. Que significa Lúcifer, luz. Lúcifer, agente de luz. Essa roupagem vem com o sentido de estabelecer ordem, de estabelecer progresso. Não vem num sentido pejorativo, como muitos acreditam que eu sou o diabo. Não sou o diabo. Tive reencarnações, fui um mago, fui mestre. Não sou o diabo. O diabo, quando ele foi lançado para as esferas mais baixas, para os campos vibracionais mais baixos, ele foi lançado como um ser desobediente. E eu não me considero desobediente, porque se eu estou cumprindo a ordem e a lei, eu estou cumprindo aquilo que Olorum quer. Lúcifer, agente de luz. Outros chamam anjo de luz. Lúcifer é movimento. É sempre bom e importante lembrar do movimento. A Terra gira. A Terra sempre gira no movimento de rotação e de translação. E existem mudanças. Existem as 4 partidas do ano onde o Exu está com você em todos os momentos. As 4 estações? As 4 partidas, que são chamadas também de estações. Certo. E o Exu está em todos esses movimentos de mudanças. Até mesmo nessas mudanças globais. Vamos dizer que esse nome, Exu Lúcifer, vem com o sentido de trazer ordem e não de impor medo. Ordem pelo esclarecimento. Ordem pelo esclarecimento. Que é a luz. Pela luz. Claro, claro. Entendido. Como o senhor responde a essa colocação? Aqui no culto da Quimbanda, eu peço, tu me faz um corte, ou seja, uma imolação. Tu tem o que tu quer, rápido. Se não é isso que você quer, se você está disposto a agir dentro da fé e a Deus dará, e quem sabe você consegue o que você quer, vai lá para outra banda e dá groselha para eles, para os Exu de lá, para ver se você vai conseguir alguma coisa. É como se fosse uma afirmação de que vocês, por não se servirem da imolação para ter a força de fazer acontecer, vocês não conseguem ajudar tanto quanto esses outros espíritos que fazem uso do sangue. Explica pra gente onde está a confusão nisso tudo e traz-nos à luz, por favor, seu Lucifer.
questão do sacrifício, em muitas bandas, quando se quer se utilizar, por exemplo, a quimbanda para o mal, vão fazer sacrifício e oferecer em nome dos Exus para se fazer o mal. E ali, naquele momento, espíritos que não têm evolução se aproveitam e podem até se vestirem com a nossa roupagem, dizer que são Exus Lúcifers, que são os trancas-ruas, ou que é o Marabô. Mas, quando nós falamos da quimbanda, no sentido bom, muitas vezes os trabalhos que são feitos direcionados para uma pessoa com animais, pedindo, por exemplo, a morte, nós solicitamos, às vezes, o animal para livrar ele da morte. Então, existe essas duas bases. Foi feito um sacrifício. Exu, ele não recebe sacrifício para o mal. Lé do engano. E quando nós solicitamos o sacrifício, no caso de casas que trabalham com umbanda, quimbanda e candomblé, nós solicitamos esses sacrifícios para trazer firmezas para a casa, para os médiuns, para os filhos, ou para libertar filhos que estão demandados, muitas vezes por causa de sacrifícios feitos com galos, galinhas, bodes e cabras para destruir a vida. Naquele momento, espíritos ruins, eles se utilizam sim do animal, do sangue do animal, para poder estar praticando a maldade. Quando nós trabalhamos nas 3 linhas, porque na linha do candomblé o Exu se torna escravo do santo ou da santa. Nos tornamos escravos. E na linha do candomblé existe essa base do sacrifício. Na linha da quimbanda, às vezes se pede o sacrifício para te libertar de um mal que foi lançado para você também através do sacrifício. São as famosas e as antigas entregas. Às vezes é solicitado, às vezes solicitamos o animal para fazer algum tipo de entrega para te libertar daquele sopro de morte, daquele sopro negativo que veio para você. Nesse momento, o Exu vai se utilizar sim daquela energia para te libertar. Isso quando se trabalha o Exu na quimbanda e no candomblé. Agora, se você for trabalhar o Exu só na umbanda, não há sacrifício. Não há. Agora, na quimbanda e no candomblé, existe o sacrifício, mas não para fazer a maldade, e sim para te libertar dela. Certo. Das demandas da feitiçaria. Vamos deixar claro para quem está ouvindo. Aqui no Piauí, os espíritos conversam assim porque os médiuns entendem assim, né? Que dentro da Umbanda existe a Quimbanda. Ou seja, é a parte da esquerda que a gente chama lá para o Sudeste, é o que a gente chama linha da direita e linha da esquerda. Essa Umbanda, essa Quimbanda que faz o bem é o que a gente chama dentro da Umbanda a linha da esquerda. Isso. Pronto, então isso só para deixar claro para eles. Isso. Quimbanda, quando o senhor fala Quimbanda e Quimbanda que faz a libertação de uma pessoa, traz harmonia para a vida dela, é a esquerda dentro da Umbanda. Dentro da lei. Exatamente. E da ordem. Dentro da lei e da ordem. Claro. E temos o culto da Quimbanda, que são pessoas que se reúnem fazendo utilidade da ferramenta da mediunidade, junto com os espíritos que os assessoram, para conseguir aquilo que é procurado naquele ambiente. Certo? Então, certo. Bom, agora, o senhor está dizendo que dentro da Umbanda existe discernimentos
que dependendo da formação do dirigente, a esquerda daquela casa pode sim fazer a imolação e o corte, sobretudo se o pai tem fundamento com candomblé. Isso. Claro. E fundamento com a quimbanda, que se utiliza também dos animais. Porque na quimbanda, principalmente dessa região, Sim. se utiliza a imolação para os exus. É comum Ah, das casas. deixa eu ver se eu entendi. O senhor está dizendo que dentro da Umbanda, à esquerda, quando a casa toca quimbanda, o dirigente teve uma iniciação diferente. Exato. Ah, Com o fundamento do sangue, do sacrifício. certo. Então, para deixar claro para quem está nos acompanhando, precisou fazer corte para o senhor no dia da iniciação dele? Sim, O que foi feito? o bode Um bode e 7 galos. e para a dona Pombogira? A cabra e 7 galinhas. E isso abriu nele portal e habilidade de lidar com essa energia. Com essa energia. Aí como foi feito o sacrifício para a Pombagira e para o Exu de frente, ele sempre tem que estar vitalizando essa energia. Ah, Naquele momento, os sacrifícios foram feitos com o sentido de estabelecer uma firmeza maior claro. com o Exu e com a Pombagira. Não foi pedido nada para o mal. Seria uma analogia próxima dizer que ao fazer isso, vocês criam uma armadura em volta do médium para ele poder lidar com coisa mais densa. Isso, exatamente. Ha. Exatamente. O sangue oferecido nesse sentido estabelece uma proteção. Então, os filhos de fé que são feitos na banda do Exu, com os cortes, com as imolações, com os sacrifícios, precisam estar alimentando isso pelo menos uma vez a cada ano. Pelo menos. Pelo menos. Quer dizer que pode ser uma vez a cada 6 meses, se a busca da casa dele para a solução desses tipos de casos aumentar. Exatamente. Aham. Claro que sim. O senhor percebe muita gente associando aquele que trabalha com imolação como um feiticeiro negro? Percebo. Muitos ainda têm resistência É, quando se refere. Eles não observam a fundamentação do médium, pessoas do próprio culto do próprio culto. da Umbanda. Do próprio culto da Umbanda, eles às vezes têm um certo receio. Por que está fazendo aquilo? E pensam que é para o mal. Os assentamentos aqui da casa, como foram feitos dentro também da linha do candomblé, eles foram embriagados com sangue. Para que aqueles assentamentos tivessem força. Porque naquele momento nós, Exus da casa, nos tornamos escravos da santa da casa. Aí Escravo. foi estabelecido a imolação. Escravo como se fosse servos. Servos No leais. sentido de servos leais. Sim, sim. Então, a Oxum, que é a dona da casa, estabelece da ordem de trabalho. Pela lealdade. E nós vamos fazer com que aquilo seja cumprido. Certo. Então, esclarecendo quando se diz que o Exu, dentro da Umbanda, quando o dirigente não tem a mesma iniciação que o seu teve,
aqueles espíritos ficam desocupados ou são mais fracos que o Senhor? Como é que funciona isso? Eles têm a mesma força, a mesma intensidade. Que vai depender da afirmação do médium. O médium é que tem que saber firmá-los. Firmar o Exu, firmar a sua pombagira. Tudo está dentro de um campo de firmação. Agora, ritual, aquele que você começa de um jeito, é bom tradicionalizar. Como foi feito imolação na feitura do Pai de Santo, é necessário que seja feito pelo menos uma vez por ano. Claro. Por ano. E se necessariamente, ou a própria Santa da Casa determinar, que seja feito mais um sacrifício ou 2 no ano, é preciso que seja feito. Principalmente em períodos densos, como os períodos quaresmais, por exemplo. Certo. Onde se abrem muitos portais densos. Aí existem os sacrifícios com o sentido de dar força para casa, força para o Exu e para a pombagira. Certo. O que... E o senhor não precisa responder, para não dar fórmula para os outros, se não quiser. O que enfraqueceria o senhor? Falta de firmeza. Não é nem o inimigo. Falta de firmeza do médium. Olha, do Falta melhor de amigo. concentração. Eita. Isso sim pode me enfraquecer, pode fazer com que eu me afaste, abandonar jamais. Claro. Exu não abandona ninguém, mas afasta por conta do campo vibracional do médium. Isso pode acontecer quando não se faz as obrigações como devem ser feitas, nos momentos certos, nos horários certos. Pode ocasionar de enfraquecer essa energia, a falta de firmeza. Dá alguns exemplos que podem representar falta de firmeza por parte do médium, mas também por parte da corrente mediúnica. Às vezes, quando o próprio pai de santo da casa solicita aos médios as afirmações voltadas para os seus Exus e pombagiras, isso pode enfraquecer a casa, porque os Exus que trabalham no Ori do Pai de Santo são os mesmos Exus que também vão cuidar do processo mediúnico de cada filho de fé da casa. São os Exus que vão orientar, são os Exus orientadores. E quando o Pai de Santo deixa de fazer as obrigações, como por exemplo, toda segunda-feira na casa é feita a obrigação do Exu. Então, de repente, uma segunda não é feita, a outra também não é feita, nem a outra, isso pode enfraquecer o campo energético do Exu, da pombagira, e pode também ocasionar problemas para a casa. Quando eu falo casa, eu falo dos componentes da casa, dos filhos da casa. Esses podem também se sentirem enfraquecidos, porque as correntes, elas estão firmadas umas nas outras. Por isso que quando se desenvolve mediunidade, é também pensar na coletividade. O seu campo energético negativo pode atrapalhar os outros que estão ali positivando. Você já ouviu falar que uma ovelha negra coloca um rebanho todinho a perder? O senhor pode repetir? Uma ovelha negra coloca um rebanho todinho a perder. Olha. Então alguém que não se firma pode terminar sujando os outros. Como a corrente deve amparar aqueles
que estão nas dificuldades, deve-se julgá-lo, deve-se excluí-lo? Como socorrer essa situação? Orientar. Os filhos da casa, que já têm alguma experiência, que já passaram por situações semelhantes, eles obrigatoriamente devem orientar. Criticar, condenar, não. Ninguém é juiz de ninguém. Nem mesmo as entidades não são juízes dos filhos de fé. Então, cabe aos filhos da casa ajudar com que o irmão se firme melhor. Porque somente assim se constrói uma espiritualidade de força. O que determina o sucesso da realização de um pedido feito ao Senhor por parte de um consulente? Quando eu peço ao consulente para fazer algumas obrigações e ele cumpre com elas rigorosamente. Aí a tendência é ter 100% de graça naquilo que se é pedido. Quando da imolação foi disponibilizado para o Senhor aquele ectoplasma que do sangue transpirava, o Senhor fez o quê? Usou como ferramenta ou se alimentou? Usei como ferramenta. Eu utilizei das energias. Não me alimentei. Porque eu não preciso desse alimento. Mas preciso, muitas vezes, da energia desse alimento. Daquilo que foi colocado. Daquilo que foi pedido. O senhor acha que seria uma colocação errônea? É preciso fazer a imolação para poder dar a Exu o de comer? Dar para Exu comer. É uma colocação... Seria errado. É certo. O Exu se alimenta das energias, daquilo que é disponibilizado. Se é feito, às vezes, essa imolação com sentido de prosperidade, de força, de união, de contemplação no trabalho, na vida amorosa, ou mesmo nas condições familiares, a tendência é adquirir aquela graça. Claro. Quando o senhor falou alimenta, é como se dissesse revitaliza o seu poder de agir. De agir, o poder de ação espiritual fica mais intenso, forte. É uma arma que você me dá para eu poder lutar contra os seus inimigos, visíveis e invisíveis, ocultos e declarados. Quem afirma que aquele espírito que recebe o corte, a imolação de um animal, é um espírito atrasado, viciado naquilo, se engana. Quem afirma isso? Quando existe a alimentação do Exu ou quando é o espírito atrasado que está recebendo? Não, quando alguém diz assim, todo espírito que recebe imolação é espírito que viciado, que está ali para um propósito de alimentar o vício. O senhor acredita que é um engano, uma colocação dessa, de uma pessoa desinformada? Agora já os quiumbas, eles se alimentam para alimentar o vício. Eles se utilizam para alimentar o vício. Se utilizam daquela, não só da energia, como eles mesmos, eles bebem o próprio sangue. Eles bebem aquele sangue. Aí eles se alimentam do sangue e da energia do sangue. Aí o senhor diz assim, se alimentam, bebem aquele sangue, é o duplo dele, né?
Isso, no lado etérico, isso. claro. Porque se plasma ali uma cópia e eles, da mesma forma, aqueles que são os obsessores que acompanham as pessoas que cultivam os mais variados vícios. Sim, Eles se alimentam daquela emanação. exatamente. Certo. E conselho o senhor dá para uma pessoa que, às vezes, exagerando no vício, acaba passando mal sem perceber que é uma influência negativa de um possível obsessor? Que busquem os espíritos de luz, os Exus, que podem estar ajudando a desobsediá-los, para que ele possa ter uma vida límpida, tranquila, firme, uma vida sem essas agressividades que o plano espiritual inferior oferece. Claro que sim. Qual que é o fim daqueles espíritos que se alinham no propósito do mal e acreditam subjugar espíritos? Não existe um fim para esses espíritos. Mas nós, enquanto Exus, vamos sempre buscar encaminhar esses espíritos. Vamos insistir no encaminhamento para que eles busquem a luz, a ordem. Encarnado E quem sabe, exato, e quem sabe até se tornar entidades de luz. Podem até se tornar Exus, no sentido de cumprir a ordem e a lei. Um espírito declaradamente quimbandeiro se referiu aos Exus militantes da Umbanda como presidiários fazendo serviço social para diminuir a sua pena. Ele acertou? Eu não digo que eu sou presidiário. Eu digo que eu estou buscando a minha evolução. E a minha evolução é cumprir a ordem e a lei. Sempre. E se eu estou buscando e ajudando as pessoas que querem se equilibrar, eu vou estar colaborando não só com a evolução delas enquanto espíritos encarnados, como também eu vou estar colaborando para a minha evolução. Porque um dia o Exu Lúcifer quer trabalhar apenas na espiritualidade e não mais nas incorporações. Trabalhar na espiritualidade, que a gente pode fazer grandes coisas, como muitos espíritos que já evoluíram, muitos Exus que já evoluíram na espiritualidade e hoje ajudam os outros do espiritual e ainda coordenam todos os Exus que ainda incorporam, com o sentido de estabelecer força, firmeza, luz, encaminhá-los para a paz e estabelecer o equilíbrio. Quando um espírito militante nas ordens da escuridão afirma que o bem e o mal é relativo e que o que ele faz é bem para quem vem pedir o mal porque a pessoa vai sair satisfeita, o senhor acredita que ele explica, mas não justifica, ou está justificado? Ele explica, mas não justifica. Uau! Não se justifica fazer a maldade. Não justifica alimentar a maldade do ser humano. O ser humano por si já é um ser muito complexo e muito pessimista. Então ele tem uma tendência muito grande a ser ruim, mais do que ser bom. E se, enquanto Exus,
nós não buscarmos com que essas criaturas evoluam, vamos ter uma eterna guerra. Uma guerra humana com os espíritos encarnados, como com os espíritos que já desencarnaram. Porque muitos desencarnam ruins e se tornam também espíritos ruins. Aqueles que perseguem aqui na Terra, não pensem que quando desencarnam, eles não perseguem também, porque eles perseguem. Porque a índole é ruim. E eu lhe digo com toda sinceridade, encaminhar esse tipo de espírito não é um trabalho fácil para nós que somos Exus. Explica pra gente a que tipo de espírito o senhor se refere e por que não é fácil. Espíritos de seres humanos que sempre perseguiram os outros, mataram, roubaram e tinham prazer em fazer isso. Ao desencarnar, tornam-se espíritos difíceis que vão perseguir, que vão matar do mesmo jeito aqueles filhos de fé que estão encarnados, recebem informações desse tipo de espírito e terminam, muitas vezes, dando cabo de sua própria vida. Outros terminam se embriando em maus pensamentos e fazendo a coisa errada sem ter a consciência pesada daquilo que está praticando, daquilo que está fazendo. Os médiuns que recebem essas informações são os mais massacrados. Porque os médiuns, eles não recebem apenas informações da espiritualidade boa, também recebem das entidades ruins. E esses espíritos ruins são organizados em falanges, assim como nós também temos a nossa organização. O senhor parece que está querendo que a gente compreenda o lado mais profundo da dificuldade que o senhor tem de resolver isso, porque na maior parte das vezes, no uso do nosso livre-arbítrio, contribuímos mais com eles do que com você. Exatamente. É incrível como a intuição ruim lhe invade e você consegue cumprir com facilidade. Mas quando nós damos uma intuição boa, positiva, que pode te engrandecer, você sempre fica duvidando. Será que é para eu fazer isso mesmo? Será que é para eu fazer uma entrega na encruzilhada? O Exu Lúcifer me intuiu eu fazer essa entrega na encruzilhada com o sentido de abrir os meus caminhos. Será que é certo? Será que eu devo fazer? Será que eu posso fazer? E vem todas as mensagens daquilo que você tem que entregar. Às vezes a cachaça, o padê, o alguidar, os cravos. E você deixa de entregar pelo medo. Mas quando o negativo vem e diz para você matar, você mata. Para você roubar, você rouba. Para você prejudicar alguém, você não tem nenhuma dificuldade. Por que quando nós damos uma informação para os filhos de fé, eles ficam na dúvida? Por que eles não seguem a intuição? Se aquilo é para o seu bem, como é que você chega até o Pai de Santo e diz que teve essa intuição porque acredita que aquilo pode te levar a um caminho aberto para você se entregar, por exemplo. E você não fez pelo medo. Seria preciso, depois dessa explicação, que nós, ou aqueles que se encontram nos terreiros do Brasil e do mundo, desenvolvam esse discernimento, sobretudo
aqueles que incorporam, veem e ouvem os espíritos sobre o que está sendo pedido e o resultado que aquilo vai dar antes de ir fazendo só porque é um espírito que falou. É importante que se cumpra aquilo que está sendo pedido pela espiritualidade. Claro que se você for buscar uma orientação com alguém que tem mais experiência e ele tiver a boa vontade de lhe orientar e de lhe ajudar, com certeza ele vai lhe dar todas as informações necessárias para você desenvolver aquilo com segurança, abrir a encruzilhada de uma forma correta, fechá-la para que não aconteça nenhum tipo de imparcialidade no trabalho. Sim. E, acima de tudo, trabalhar para que aquilo que está sendo proposto possa, de fato, ajudar a essa criatura que foi intuída. E no sentido que eu falei, é assim, o senhor pede às pessoas que desenvolvam o discernimento de saber, olha, o sentimento que está sendo me passado e aquilo que eu vou fazer, na hora que sair o resultado, vai ser um resultado bom, útil e de equilíbrio e harmonia para todo mundo, ou vai servir só um dos lados? Então o senhor está ensinando que a gente deve ter discernimento quando se ouvir, porque parece que o senhor está dizendo que nem sempre são os guias que falam com a gente. E aí a gente ouve a espiritualidade. São os guias de luz. Às vezes se recebe informação de espíritos de baixo calão. Isso. Então tem que ter o discernimento. Tem que ter. Aquilo que for para descumprir uma ordem não é espírito de luz. O que mais espírito que não é de luz pede e médium às vezes nem percebe e sai fazendo? Dá alguns exemplos, seu Lúcifer. Bebida. Lá. Bebida ao extremo, em excesso. Exagerando ali. Exagerando. Porque o meu Exu mata 10 garrafas. Parece que é vantagem dizer que o Exu tomou uma caixa de cerveja. Realizou o que com aquilo, né? Ou tomou 4, 7, 10 uísques. Fumou 3 caixas de cigarro. Isso. Laço. E para que você utilizou isso? E no final, o médium ainda está embriagado. Será que isso fez bem? Equilibrou? Tem que ver isso. Espírito de luz utiliza a bebida e o cigarro como descarrego. O cigarro para defumar, a bebida para lavar o fígado. Mas acredito que 4 litros de uísque já vai estabelecer uma doença, um problema de saúde. Então Exu de luz, espírito de luz, ele não vai se utilizar desses paramentos, desses materiais em excesso. Aí eu ofereci, o meu Exu pediu 20 litros de uísque na encruzilhada. Não. A gente precisa apenas de um. Discernimento. Isso. Às vezes, mas me deu vontade de botar 20. Cuidado. Ele pode muito bem soprar na sua cabeça que é o tranca-rua, que é o Lúcifer. Não é. Primeiro que 20 litros de uísque não está barato, não. Olha. Então ele vai observar suas condições. O que é que se pede nos terreiros das oferendas coletivas? Para que todos possam agradar. Muitas vezes 1 litro de uísque é distribuído em 4, 5, 6 copos de barro. E ali está oferentando 5, 6, 7 Exus. E eles estão recebendo aquelas oferendas.
como as pessoas veem os Exus e como seria ideal ver os Exus? O ideal é ver o Exu como um espírito de luz que ajuda você a cumprir seu karma, ajuda você a passar pelos problemas melhor. Como as pessoas veem o Exu? Elas veem como criaturas que conseguem realizar proezas significativas, não interessa o que pede, o que quer. Quando se fala da banda do Exu, todo mundo quer pedir, olha, eu quero que você persiga o fulano, eu quero que você destrua a vida do meu ex-marido. E o Exu abre a boca e diz assim, não se preocupe que a vida dele vai se destruir a partir de hoje. Ele abre a boca e diz o que, seu Exu? Não se preocupe Aham. que a partir de hoje a vida do seu esposo vai estar destruída. E eu pergunto, Exu? O Exu quer a destruição? Não, senhor. Se formos falar do Exu Orixá, o que ele é? Um mensageiro de Oxalá. Não é isso? Antes que as coisas cheguem até Oxalá, primeiro se oferendava Exu, se agradava Exu, para depois se oferendar Oxalá. Ou seja, o Exu estabelecia o que a gente chama de retaguarda. A retaguarda, o agente, a polícia chamada. É assim que nós somos enxergados no terreiro, como uma polícia. Oh, Somos a polícia, somos a defesa. sim. Então vamos proteger os trabalhos que serão realizados na casa pela corrente da direita. Antes de se trabalhar com a direita, o que se tem que fazer? Firmar o Exu, a pombagira, depois anjo de guarda, depois aí vem o caboclo, o preto velho, no caso aqui dessa região o légua, o irê. Ah, mas todos eles não vão descer, mas vão trabalhar do mesmo jeito, pode ter certeza. Se é o seu caboclo que está trabalhando, mas não se preocupe que o irê também vai estar, e o seu Exu também vai estar trabalhando. Claro. Nós somos uma equipe. Nós não trabalhamos em grupo, nós trabalhamos em equipe. Qual que é a diferença, seu Lucifer, entre trabalhar em grupo no mundo espiritual e trabalhar em equipe? A equipe comunga na mesma ideia. Oh, Grupo sempre tem aquele que não comunga na mesma ideia. Então, se o mentor dessa casa disser que é para fazer algo que possa possibilitar o equilíbrio dos médios, todos os outros guias, inclusive o Exu, tem que andar de acordo com a cartilha do mentor. eita. Aí a bonita vem. Exato. É por esse caminho, por isso que muitos confundem essa energia do Exu. Porque você chega nos outros trabalhos, você sente uma energia mais branda, mais tranquila. Você chega no trabalho do Exu, você sente aquela energia mais densa, mais pesada. Mas quando termina o trabalho de Exu, estão todos livres, libertos, descarregados. O Exu tem essa função de descarrego com toda intensidade. E o Exu trabalha bonito. Porque o Exu é a defesa. Acima de tudo, a defesa. A sua defesa pessoal, espiritual. E por que não dizer a sua maior defesa? Porque assim os outros guias, os outros mentores vão ter toda a condição do mundo de poder estabelecer
aquilo que eles acreditam que estão fazendo com firmeza, com amor, que é a caridade. Então, como que o senhor definiria essa palavra caridade? O que é? O ato de você ajudar incondicionalmente alguém. Não só apenas dando um ciclo de pólvora, não só estabelecendo um descarrego com o milho, com a pipoca, com o milho branco, com a pipoca. E sim com um abraço, com acolhimento, com a atenção. Os médios que chegam a esta casa são privilegiados com a atenção do mentor. O mentor não só trabalha, não só lhe descarrega, ele também lhe escuta. Então, caridade é uma mistura de tudo. É uma mistura de escuta, de trabalho, de ajuda, de força oferecida, de energia que se ampara e se acolhe. Definir caridade é definir o amor nas suas mais infinitas formas. E isso é caridade. É as entidades te olharem e não te condenarem, e sim te orientar. Porque muitas vezes aquele caminho que você está seguindo não é o melhor caminho. Então eu, enquanto Exu, tenho que te ajudar a sair dessa zona ruim e estabelecer uma firmeza para que você possa buscar uma energia positiva que te ajude a se transfigurar. Oh. Claro que sim. Senhor Imperador Lúcifer, tem 5 minutos para a gente terminar o nosso primeiro encontro. Parece que ainda não falamos quase nada. Inclusive, o porquê do Imperador no vosso nome. Talvez seja o caso da gente estender isso para mais um encontro, se o senhor tiver o tempo e a disposição agora. Imperador é porque o pai de santo da casa batizou como imperador. É. Imperador. Uma forma de deixar a coisa menos densa. Porque muitos ficam com aquela atenção ao Lúcifer, e aí ele colocou no momento do assentamento, que o assentamento foi batizado, ele colocou essa partícula Na digina. imperador, né? Com o sentido de apaziguar. Porque aí depois ele vai ensinando, vai orientando, aí depois ele vai falando. Às vezes ele fala bem forte, Imperador Lúcifer. Ou às vezes ele fala só Lúcifer, mas nem todos aceitam. Ele ainda tem muito preconceito com relação ao nome. Certo. Então, na maior parte das vezes, sobretudo no começo, ele dizia Exu Imperador e parava por aí. Sim. Claro. O próprio pai de santo teve uma dificuldade. Normal. Até por conta de também não querer incomodar ninguém com ideias que ele não queria passar. Porque é a crendice popular, né? Isso. Claro. Como que está o seu tempo para a gente fazer mais 1 hora de trabalho com o senhor aqui? Você diz hoje? É. Pode. Pode? Estamos com tempo? Então, Tá certo. Então vou pedir ao senhor 2 coisas. A sua mensagem final. E depois da mensagem final, que o senhor,
puxar assim um ponto da sua preferência, ou dois, para a gente finalizar, né, com um pouco mais dessa cultura do ponto cantado, que não deixa de ser uma reza. Então, Três vezes mais afirmada. Então antes de dar sua mensagem final, fala o valor e a força de um ponto cantado, dá a vossa mensagem final, e aí o senhor puxa, e aí a gente acompanha daí. O ponto cantado tem um sentido de força 3 vezes mais alocada, mais firmada, do que é você rezar 3 vezes a mais. E quando você canta com o coração, não somente com a voz, mas com o coração, você tem uma tendência a sentir aquela energia com intensidade. Daí a importância de se louvar com força. E até porque quem canta, os males espanta. Por quê? Porque é algo que se firma 3 vezes mais. Claro que sim. Qual que é a sua mensagem final para esse encontro inicial? Pedir aos filhos de fé que busquem entender aquilo que vocês, enquanto médiuns, recebem. Busquem entender. Busquem através do estudo, através das experiências de outros filhos de fé que já têm um tempo maior dentro da espiritualidade, para que você não possa ter uma ideia deturpada, pequena, sobre o Exu. Entender que o Exu é aquele que te protege e não aquele que é seu escravo. É deixar de entender Exu como aquele que cumpre as suas ordens, e sim aquele que te ajuda a caminhar com força, com fé e com luz. Que assim seja. Achei. Então, qual ou quais pontos o senhor quer puxar para o pessoal sentir esse axé todo e a gente finalizar esse nosso primeiro encontro com chave de ouro? O anjo lá do céu, por Jesus foi enviado. O anjo lá do céu, por Jesus foi enviado. Desceu aqui na terra, deixou seu ponto afirmado. Desceu aqui na terra, deixou seu ponto afirmado. Arre Lucifer, Seu Lucifer poderoso. arre Lucifer, Seu Lucifer poderoso. Lucifer é uma beleza. Nunca vi um Exu assim. Teu Lucifer é uma beleza. Ele é madeira que não dá cupim. Teu Lucifer é uma beleza. Ele é madeira que não dá cupim. Teu Lucifer É uma beleza, eu nunca vi um Exu assim. Teu Lucifer é uma beleza. Ele é madeira que não dá cupim. Claro, Exu de Amojubá. Claro, Para o Exu! claro. Então, se o mentor dessa casa disser que é para fazer algo que possa possibilitar o equilíbrio dos médios, todos os outros guias, inclusive o Exu, tem que andar de acordo com a cartilha do mentor. Eita! Aí a bonita vem. Exato. Por esse caminho, por isso que muitos confundem essa energia do Exu. Porque você chega nos outros trabalhos, você sente uma energia mais branda, mais tranquila. Você chega no trabalho do Exu, você sente aquela energia mais densa, mais pesada.
Mas quando termina o trabalho de Exu, estão todos livres, libertos, descarregados. O Exu tem essa função de descarrego com toda intensidade. E o Exu trabalha bonito. Porque o Exu é a defesa. Acima de tudo, a defesa. A sua defesa pessoal, espiritual. E por que não dizer a sua maior defesa? Porque assim os outros guias, os outros mentores vão ter toda a condição do mundo de poder estabelecer aquilo que eles acreditam que estão fazendo com firmeza, com amor, que é a caridade. Então, como que o senhor definiria essa palavra? Caridade. O que é? O ato de você ajudar incondicionalmente alguém. Não só apenas dando um ciclo de pólvora, não só estabelecendo um descarrego com o milho, com a pipoca, com o milho branco, com a pipoca.